gente, tudo bom com vocês? Dando continuidade ao tema de ontem, onde eu falei da constelação familiar e até do medo do sucesso, né? Que vem... Normalmente a gente acha que o medo do fracasso, né, nos projetos tal, acaba sendo mais coerente, né? Só que na verdade a gente tem muito mais medo do sucesso do que do fracasso. E isso é muito mais difícil de lidar. Porque começa a entrar numa série de questões que a gente nem imagina. Então, por exemplo, existe um complexo que chama Complexo de Jonas. É um personagem bíblico, ele era um profeta, vivia numa cabana e um belo dia ele foi chamado por Deus para ouvir sobre a sua palavra, sobre sua obra. Só que ele se recusou, ele negou, ele não quis ir para onde Deus estava chamando ele se enfiou num barco e foi na direção oposta. O que aconteceu? Esse barco quase afundou e quando os tripulantes descobriram que eles estavam passando por uma série de problemas em alto mar por conta da desobediência de Jonas, então eles com muita raiva tiraram ele no mar. Ele foi engolido por um peixe grande, ficou 3 dias lá na barriga do peixe e foi devolvido para a praia depois desses 3 dias. Quando então ele falou, ok, então eu vou aceitar a minha missão e vou, enfim, me encontrar com Deus e ouvir a palavra e fazer o que Ele está me pedindo. Então, assim, é um chamado, né? E às vezes a gente tem toda as características, preenche o perfil para aquela função e simplesmente não vai, dá para trás, inventa uma série de coisas para isso não acontecer. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso dá ênfase até, dá lugar até para uma síndrome que se chama síndrome do impostor. E não pensa que é algo assim raro. 7 entre cada 10 profissionais passam ou já passaram por isso. São profissionais competentes que por algum motivo, em algum determinado momento da carreira, não se sentem merecedores do que eles construíram, de usufruir de uma promoção ou de um cargo mais elevado, de um salário bacana. E isso tem muito a ver com questões de autoestima. Quem tem autoestima baixa dificilmente vai aguentar, vai suportar êxito, atenção, ser o foco, né, de atenções. Normalmente quando você está na atenção, né, você recebe muita crítica também, né, é normal. Então a pessoa já não vai se sentir à vontade com isso, não sabe lidar com as críticas, se sente ressentido. Tem também a questão de não se sentir merecedor, que eu já comentei, e essa questão do não se sentir merecedor, às vezes pode ter muito a ver também com a questão familiar. Se veio de uma origem mais humilde, uma situação mais complicada de vida e a pessoa começa a ter uma ascensão profissional, pessoal, financeira, ele se sente culpado, né? E existe também uma questão muito forte, que inclusive a constelação familiar fala muito disso, é o foco, é o pilar dela, a questão do pertencimento. Todo ser humano tem necessidade de pertencer a uma comunidade, a um grupo, ao grupo familiar e de ser aceito por esse grupo. Então, se ele vem de uma origem humilde e ele está acostumado com aquilo, para ele o fracasso numa empreitada é muito mais confortável do que o sucesso. Por mais incrível que isso possa parecer racionalmente falando. Porém, emocionalmente falando, e é isso o que vale, é isso o que conta, ele fica congelado, paralisado. Aliás, tão congelado e tão paralisado que muitas vezes isso pode se tornar uma doença e atacar os músculos que se contraem e se restringem, né? Eles se congelam.
Então, assim, é muito pano pra manga, tem muito assunto pra gente tratar disso. Mas basicamente é isso. Eu quis pincelar algumas coisas e trazer para vocês que existe sim esse tipo de problema, porém existe sim as soluções. Existem essas técnicas que eu venho falando. Você pode trabalhar o Ho'oponopono para isso, você pode trabalhar a EFT para isso, você pode trabalhar com constelação familiar para isso e tantas outras técnicas aí. Existem caminhos. O que eu acho mais importante é a gente buscar, a gente se informar, procurar bons profissionais e pedir ajuda, né? Todo mundo precisa de um determinado momento na vida de algum tipo de ajuda. Não é vergonha nenhuma para ninguém pedir ajuda, né? Então isso é muito importante, porque de repente você está recebendo um super chamado, você é um escolhido e não se sente capacitado, não se sente merecedor, poxa vida, né? Então pensem nisso e uma ótima semana para vocês.